paz do Senhor, para quem eu ainda não tinha falado, quem não tinha chegado ainda, amém? Antes da gente entrar no que a gente vai compartilhar essa noite, eu estava ali enquanto a gente adorava e eu achei sério algo que o Senhor falou ao meu coração. Sabe por que às vezes a gente ainda não consegue cantar Sou o teu filho amado, quem o Senhor encontra prazer? Porque a gente olha pra gente. A gente olha e pensa, foi o que a Eka compartilhou com a gente. Eu não sou esse filho amado. Eu não sou, eu tenho falha, eu tenho erros. Eu não cumpro, não correspondo da maneira que o Senhor corresponde. E às vezes a gente chega aqui e não consegue cantar. Eu sou o seu filho amado, em quem o Senhor tem prazer. Mas quando a gente canta isso, não é sobre a gente. A gente não é um bom filho, mas Ele é um bom pai. E mesmo que nessa noite você não tenha conseguido cantar, que você é um filho e que o Senhor tem prazer em você, que você permita, que você creia que o seu pai é um bom pai. Você não é um bom filho mesmo, mas Ele é um bom pai. E nós precisamos cantar isso. Quando nós cantamos isso, nós praticamos a nossa fé. Nós declaramos que nós acreditamos que Ele é um bom pai. Não que nós somos um bom filho. Então, antes de eu entrar, isso faz parte da nossa identidade. É sobre o que nós vamos falar nessa noite. Eu professar a minha fé, eu declarar que Ele é um bom pai, faz parte da minha identidade. Faz parte de quem eu sou nele. Porque Ele é um bom pai. Não por causa de nós. Amém? Então que você saia com isso no seu coração. Quando nós cantamos que nós somos um filho e que Ele tem prazer em nós, é sobre Ele ser um bom pai, não sobre nós sermos um bom filho. Amém? Bom, então antes de eu entrar na mensagem, queria relembrar o que a gente tem falado nessa série. No primeiro final de semana a gente falou sobre a importância de nós lermos a Bíblia. Nós compartilhamos aqui, o Rick que trouxe essa mensagem. E ele compartilhou qual é importante a gente se dedicar em ler a Bíblia. Porque Deus poderia ter se revelado em diversas outras maneiras, assim como Ele se revela na criação e tudo mais. Mas Ele explicou para a gente todas as coisas, tudo que Ele queria fazer, tudo que Ele vai fazer, através das Escrituras, através das letras. Então nós precisamos ler a Bíblia. É importante a gente ler a Bíblia. Não tem como a gente falar que é cristão sem ler a Bíblia. A gente não é cristão, a gente é qualquer outra coisa. Ou a gente adora qualquer outro Deus, mas não Cristo, não Jesus, não Deus, não Espírito Santo. A gente adora um outro Deus, amém? A gente falou sobre isso no primeiro final de semana. No segundo final de semana, a gente falou sobre o motivo da gente confiar na Bíblia, se a Bíblia é confiável. E foi até mais chato, né? Porque foi meio que um estudo, mas nós compartilhamos as razões, o que a Bíblia nos dá segurança, porque que nós podemos crer na Bíblia. No terceiro final de semana, o Rick compartilhou com a gente o início e o fim, né? Do início ao fim, compartilhou todo o plano de Deus, que está escrito nas Escrituras. Ele deu um panorama geral de tudo que tem nas Escrituras. E na semana passada, ele compartilhou sobre a missão da igreja. Quanto nós representamos o futuro, né? O quanto as pessoas olham para nós e enxergam o futuro, enxergam a Cristo em nós. E hoje nós vamos falar sobre quem nós somos, né? Quem sou eu? Esse foi o título que nós estávamos preparando dessa série e a Lê deu essa ideia. Então eu queria começar nessa noite, se você quiser abrir aí comigo, Mateus capítulo 21, versículo 18, eu não tenho muito tempo hoje, eu sei que eu não demoro muito tempo, mas hoje eu não tenho muito tempo. Então, se você puder abrir aí comigo, Mateus 21, 18. Amém? Vamos ler? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruta de ti. E a figueira secou imediatamente. Vamos parar por aqui. Amém? Quem que viu, quem que teve fome, quem que viu a figueira, quem que chegou lá e não tinha fruto, só tinha folha? Jesus.
Jesus estava ali com os discípulos, ele avistou uma figueira. E acho que eu trouxe uma mensagem aqui faz muito tempo sobre essa passagem, que é uma das que eu mais gosto, que eu gosto muito de refletir sobre ela. E Jesus enxerga essa árvore, essa figueira, e ele vê ela cheia de folhas. E para esse tipo de espécie de árvore, a figueira, quando ela tem folhas, ela tem frutos. Então, como a gente reconheceria se uma figueira que a gente encontra na rua tem fruto? Através das folhas. Se ela está recheada de folhas, quer dizer que ela tem fruto. Então, Jesus estava com fome. O texto já fala para a gente no versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Jesus estava com fome. Ele avista aquela figueira cheia de folhas. E ele vai até ela para pegar um fruto. E quando ele chega nessa figueira e começa a vasculhar, ele percebe que ela não tem fruto nenhum. Que ela só tem folhas. E ele amaldiçoa aquela figueira seca. E se a gente continuar lendo aqui nos próximos versículos, no versículo 20, os discípulos, eles ficam assim: nossa, mas por que Jesus, amaldiçoou essa figueira? Por que ele fez com que ela secasse? O que ela fez para Jesus, né? Ela só estava aí, coitada, ela só não tinha fruto. Mas era justamente isso. A figueira com folhas era para ter fruto, era a identidade dela. Se ela não tivesse folhas, tudo bem, não tinha como Jesus chegar lá e esperar encontrar um fruto, porque ela não tinha folha. Se ela não tem folha, ela não tem fruto. Mas se ela tem folha, ela tinha que estar cheia de frutos. Então, por isso que Jesus olha para ela e amaldiçoa. Esse é um dos perigos que eu queria ressaltar nessa noite. Aquela figueira mostrava, aparentava ter frutos, mas ela não era quem era para ser. Ela parecia que tinha. Quem olhava para ela e falava: nossa, olha, cheia de frutos. Mas quando a pessoa chegava até ela, se aproximava, vamos ir mais além, foi assim que eu imaginei. Tenta imaginar comigo, tenta flutuar aí comigo. Você olha para uma pessoa e você fala: aquela pessoa, ela é 100% cristã. E aí quando você se aproxima dela, quando você começa a ter um relacionamento com ela, você percebe que ela é só a capa, que ela não tem nada. Que ela aparenta, mas não é. E esse é um dos perigos de uma identidade falsa que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Vamos ressaltar vários pontos hoje. E esse é o primeiro que eu queria compartilhar. Uma pessoa que aparenta ser algo que ela não é. E Jesus amaldiçoa justamente por isso, porque não era para ela ser desse jeito. Ela estava enfincada, ela tinha raízes, ela estava sendo nutrida pela terra. Ela é só uma árvore, ela não tem como escolher: ai, não quero dar fruto. Tipo, ai, não quero ir para a igreja. Ela é uma árvore. Se ela está sendo regada, se tem nutrientes, se tem chuva, tem que ter fruto. Tinha folha, por que não tinha fruto? Então, por isso que Jesus olha para ela e amaldiçoa aquela figueira, porque ela não estava sendo quem ela era para ser. Vamos para o segundo texto. Eu queria que você abrisse aí comigo em Lucas, capítulo 13. Se você não quiser abrir, não tem problema, só mantenha aqui comigo. Lucas 13, versículo 7. É outra passagem que eu gosto muito. Eu gosto muito dessas parábolas de árvore. Adoro. Vamos lá. Lucas 13, 7. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? O que está acontecendo aqui? Um homem tem uma vinha. E no meio dessa vinha ele tem uma figueira. Então pensa, uma vinha só dá uva. Em meio à vinha tinha uma árvore de figo, uma figueira. E aquela figueira já fazia 3 anos que o viticultor ia lá e acompanhava aquela árvore, mas ela não dava fruto nenhum. Enquanto o restante da vinha frutificava. Todas as árvores que estavam ao redor daquela figueira estavam frutificando, mas ela não estava frutificando. Aí o viticultor chega para o dono da vinha e fala assim: ó, você pode cortar essa árvore, porque essa árvore, ó, já faz 3 anos que eu estou aqui, cuido dela igual eu cuido das outras.
As outras estão dando fruto. Só ela que não. Então eu cuido dela igual eu cuido das outras. Mas mesmo assim ela não dá fruto. Então você pode cortar. Porque ela está ocupando a terra inutilmente. Ela está aqui ocupando o lugar de uma outra árvore que poderia dar frutos. E uma vez eu ouvi uma ministração sobre essa árvore que nunca mais saiu da minha cabeça. Aquela figueira, se a gente for também viajar um pouco mais, ela poderia olhar para o lado e falar, poxa, mas eu sou diferente. Ela podia pensar e falar assim, eu quero dar uva também. Eu não quero ser uma figueira, eu quero dar uva. Porque ela olhava ao redor dela e todo mundo dava uva. E ali na cabeça dela pode ter dado um choque, ela, não, mas eu queria dar uva, mas não é, esse não é o meu fruto, e não consegui reproduzir. Às vezes nós temos pessoas de exemplos, pessoas ali que nós nos inspiramos, mas aquela pessoa é diferente de você. E diferente no sentido, a personalidade dela mesmo. Às vezes ela é mais serelepe, ela é mais engraçada. E a gente olha e fala, nossa, mas eu queria ser engraçada que nem aquela pessoa. Mas a gente não é. E quando a gente fala de imitar a pessoa, eu vou falar um pouco disso mais pra frente. Quando a gente fala de imitar a pessoa, tem coisa que a gente não vai conseguir imitar, porque é daquela pessoa. É uma singularidade daquela pessoa. E aquela árvore estava sendo infrutífera, porque ela também não estava sendo quem ela era para ser. E aqui o interessante é que o dono da vinha, ele não desiste da vinha, daquela figueira. Ele fala para o viticultor, pode ir lá, cavar ao redor dela, dá uma atenção especial para ela, digamos que assim. Passa mais tempo nela. E a parábola, a gente não consegue saber se ela deu fruto ou não. O texto não fala para nós. Se depois dessa atenção especial, se ela conseguiu dar frutos. Mas nós precisamos investir nas pessoas. Acreditar nas pessoas. Não desistir de alguém. Nós não somos dignos de desistir de ninguém. Porque Cristo não desistiu da gente. Mas não é nisso que eu quero entrar. Eu quero que a gente pense que a figueira não estava sendo quem ela era para ser. Amém? Vocês estão comigo? Vamos continuar. Lá em Gênesis, se você quiser abrir comigo, senão não precisa. Gênesis 27, tem uma outra passagem bem interessante. De uma situação bem legal também, sobre identidade, que às vezes a gente lê e não percebe que fala sobre identidade, mas fala sobre identidade. Gênesis 27, não vou ler tudo, porque senão lascou-se. Peraí. Bom, vou contextualizar. Isaac quer abençoar. Isaac tinha 2 filhos. Amém? Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, Isaac era o mais novo. Antes de Rebeca ter esses filhos, Isaac estava orando e Deus falou para ele que o maior serviria o menor. Amém? O mais velho serviria o mais moço. Isso está no capítulo 26, 25. 25, isso, 25. Mas, em determinado momento, eles crescem ali. E Isaac está ali de cama, está doente. E ele fala, eu vou abençoar o meu primogênito. Vai lá, Esaú, caça um animal, traz, sua mãe vai preparar, você vai me servir, eu vou comer e te abençoo. Aí ele fala, tá bom, eu vou. Enquanto isso, Rebeca está ali ouvindo a conversa deles. Quando Esaú sai para caçar, Rebeca chama Jacó e fala assim, filho, agora é a hora. Seu pai vai abençoar o primogênito, você tem que receber essa bênção. Então, o que ela faz? Ela pega lá um animal, ela prepara, veste Jacó com roupa de Esaú, coloca até pele nele, porque Esaú era mais peludo. Vamos imaginar, Jacó passa o perfume de Esaú, e quando ele entra no quarto, ele fala, pai, tá aqui, ó, o que o senhor pediu, já cacei, já trouxe aqui. E aí, engraçado que Isaac estranha, Isaac fala para ele, nossa, mas como você caçou tão rápido?
Como foi tão rápido assim? Tipo assim, eu acabei de falar para você. E pergunta, quem és? E ele fala, Esaú. Aqui é interessante porque Jacó, presta atenção nisso, Jacó não acreditava que Deus acreditava nele. Por que Jacó queria roubar essa bênção do pai? Porque ele queria ser abençoado, ele queria ser um homem próspero, um homem bom. E naquela época tinha muito isso de o pai abençoar o filho. E se o pai não tivesse a bênção do filho, já era. Tudo dava errado. Então, Jacó não acreditava que Deus acreditava nele. Guarda isso no seu coração. Quantas vezes eu e você, a gente não acredita que Deus acredita na gente? E aí, o que Jacó faz? Ele vai, se veste de Esaú, finge ser Esaú. Isaac sente o cheiro e fala, passa a mão e fala, é Esaú mesmo. E abençoa Jacó. E Jacó sai de lá todo feliz, achando que tinha recebido a bênção do pai, e que daí em diante, agora só alegria, agora eu sou abençoado. Quando a gente não acredita que Deus acredita na gente, a gente finge ser outra pessoa, para ser aceito por Deus. Tá confuso? Ou não? Vocês estão entendendo? Dá um choque na cabeça, né? Porque Deus não acredita na gente. Enfim, vamos me acompanhando. É como se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu estava conversando esses dias. O Tiago. É como se a gente olhasse e falasse assim, o Tiago aqui, ó, tá adorando, cantando, dançando, amém, glória a Deus. E a outra irmã tá assim, ó, paradinha, quietinha. Aí eu, olhando os dois, falo assim, ó, eu acho que Deus aceita mais o Tiago. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser igual o Tiago, vou. Porque Deus não aceita outra pessoa. Deus aceita, acho que Deus aceita isso aqui. Então eu finjo ser uma pessoa que eu não sou para ser aceita por Deus. Foi um exemplo simples, mas deu para entender? Quando a gente acha que Deus não acredita na gente, a gente assume uma outra identidade para ser aceito. É igual que a gente faz com a amizade. Às vezes a gente quer participar de um grupo e a gente finge ser aquilo que a gente não é só para entrar no grupo, para participar daquela roda de amigos. Só que na verdade a gente não é nada daquilo. A gente tem gostos diferentes, pensa diferente, mas ali, naquela roda de amigos, a gente finge ser igual a eles. Outra pessoa, que também é muito legal citar aqui, se você quiser abrir comigo, Mateus 14, 28. Aqui está falando de Pedro, quando ele anda sobre as águas. E é interessante porque eu vi uma outra pessoa ministrar sobre esse texto e eu achei muito legal. Eles estavam ali passando pela tempestade, né? Jesus tinha ordenado que eles fossem, que Jesus ia ficar orando. Vai na frente que eu vou ficar aqui orando. E eles foram. E quando eles estavam lá no meio do mar, começou uma tempestade. Eles ficaram com medo. Até penso eu que eles chegaram a questionar, poxa, mas Jesus nos mandou aqui, agora a gente vai morrer. E aí de repente eles avistam um homem caminhando sobre o mar. E aí Jesus fala para ele, calma, não é fantasma não, sou eu. E aí Pedro olha para aquele homem e fala assim, se é o Senhor, mande-me. Quero ir, quero andar sobre as águas também. E aí Jesus fala, então vem. E Pedro foi. Porque até então, ele acreditava que Deus acreditava nele. Quando ele começou a olhar ao redor e ver aquele vento, aquela tempestade, ele parou de olhar para Cristo e começou a olhar para essas outras coisas. E a pensar que ele não ia conseguir, ele ia naufragar. Ele parou de acreditar que Deus acreditava nele. E ele começou a afundar. Aí ele começa a gritar, Jesus chega e salva ele. Nós precisamos acreditar que Deus acredita na gente. Deus acredita em vocês. Amém? Deus acredita em você que está em casa. Deus acredita em mim. No Rick. Quando nós fazemos alguma coisa, servimos aqui na igreja, eu sei que a gente fala muito sobre isso, mas na nossa crise de identidade a gente pensa sobre isso.
Poxa, mas eu não vou me oferecer lá na igreja não, porque, olha, eu sou só por Deus, eu não vou, eu não chego na hora, e eu tenho um monte de defeito, eu não vou me oferecer não, porque eu não sou digno disso. Mas a gente não é mesmo. Quando eu me ofereço para trabalhar, quando eu me ofereço para fazer alguma coisa, é porque eu acredito que Deus acredita em mim. Eu acredito que Deus olha para mim e fala assim, pode sair alguma coisa boa daí. Porque eu não estou fazendo aqui para mim. Essa semana o Rick passou por uma situação complicada lá no apartamento. A gente está para devolver o apartamento e está fazendo algumas vistorias e assim, só por Deus. Estão cobrando algumas coisas que a gente tem que fazer, que não está no laudo, não está na vistoria. Não é justo a gente fazer. Eu já chorei, já me descabelei, já mandei mensagem, já apaguei, áudio já apaguei. Chorei, liguei chorando na imobiliária. E um momento da minha semana eu até falei assim, eu não vou ministrar no domingo. Eu não consigo. Não vou conseguir me concentrar para estudar, para me dedicar, para preparar algo para os meus irmãos. Eu não vou conseguir, eu vou falar para o Rick, para ele ver se ele não consegue. Ou para ele ver com alguém, para ele ver com a pastora se ela não consegue. Ou se a Lê, sei que ela vai ministrar semana que vem, mas ver se ela não consegue. Eu não vou, eu não consigo, eu não tenho cabeça. Mas eu não precisei nem Deus falar comigo, eu mesmo falei comigo mesmo. Falei, como que eu vou fazer isso? Eu não vou lá pregar sobre a Ingrid. A Ingrid não precisa estar legal. Eu vou pregar sobre Cristo. Ele é o motivo da minha esperança. Se todos os dias eu acordei bem para ir trabalhar, é porque eu sei que Ele cuida de mim. E é por isso que eu estou aqui. Amanhã tem uma vistoria, 8 horas da manhã, e eu já estou preparada. Se tiver que brigar, irmãos, olha, Deus me ajude. A Natália até está dando risada. Mas não é quando a gente acha que para a gente estar na igreja, nossa semana tem que ter sido boa, tem que ter dado tudo certo, e não é. Cristo é a nossa vida. Cristo não é a nossa semana boa, o nosso dia bom. Cristo é a nossa vida. Se eu resolver adorar a Deus, ou eu fazer alguma coisa para Deus, só quando tudo estiver dando certo, eu não sou o que eu digo que eu sou. Eu sou qualquer coisa, menos o que eu digo que eu sou. E tudo vai ser em vão. Eu vou para o inferno. Cristo precisa transformar as nossas vidas, irmãos. O que a gente faz aqui tem que causar alguma coisa em nós. Não é possível que a gente vem todo domingo e é a mesma coisa. É tudo igual, nada mudou. Não é. Esse não é o Cristo que a gente lê. E eu não estou falando que todo dia vai ser um mar de rosas, não é isso. Eu estou querendo dizer que a nossa vida tem que ser transformada, o nosso estilo de pensar. Não é uma troca, eu não faço uma troca com Deus. Você fez algo por mim, eu faço algo por você. Não é isso, porque Ele já fez tudo. Tudo que Ele já fez por nós precisaria mais do que uma vida para a gente recompensá-lo. Ele fez mais do que a gente pediu e do que a gente merecia. Isso tem que causar algo dentro da gente. Senão a gente está fazendo qualquer coisa, irmãos, menos lendo, menos aprendendo. Nós temos que ser transformados, tem que gerar alegria em nós. Nós precisamos ter a alegria da nossa salvação. Não só alegria por causa da bênção que Deus nos deu, que Deus nos abençoa. Tem dia que a gente chega no trabalho e nosso chefe fala assim, olha, hoje pensei em você, vou te dar uma promoção. Vou te dar R$100 a mais do seu salário. Ou não, faz o seguinte, sai mais cedo hoje, pode ir mais cedo, vai embora. Vai, pode ir. Aquele feriado que você ia trabalhar, vamos fazer o seguinte, não vem não, fica em casa. Eu tenho certeza que pelo menos isso já aconteceu com você pelo menos uma vez.
Em alguma vez você pode olhar para o seu chefe, olhar para a pessoa lá do seu trabalho e você vê alguma coisa boa que ela já fez por você. Não é possível que ela nunca fez nada. Que você nunca foi feliz ali, que ele nunca te ofereceu alguma coisa boa. Mas isso não tem nada a ver com o jeito que eu adoro a Cristo, com o jeito que eu me entrego para Cristo. A gente precisa sair dessa mentalidade, sabe? Porque senão vai ter que virar coach. A gente vai ter que começar a pregar que vocês são maravilhosos. Que vocês são bons. Que vocês podem tudo. Que Deus vai abrir todas as portas. Que nada vai dar errado. Porque é isso que o nosso ego gosta de ouvir. É isso que o nosso coração gosta de ouvir. Ó, você mudou bastante. Tá perfeita. 100%. 100% cristã. Alcançou a plenitude. É isso que o nosso coração gosta de ouvir. O nosso ego gosta de ouvir só essas coisas boas. Ninguém gosta de ouvir falar assim, Lê, você precisa ler mais, está lendo pouco. Você precisa orar mais. Ó, você está chegando atrasada no culto, precisa chegar mais cedo. Ninguém gosta de ouvir isso, gente. Mas o nosso Pai é um Pai de amor e Ele corrige. Nós precisamos, sabe? Eu não sei nem dizer o que nós precisamos. Mas o que a gente lê precisa mudar as nossas vidas. Senão um dia, sabe o que vai acontecer? A gente vai cansar. A gente vai cansar de vir na igreja de domingo, porque é tudo igual. Não muda nada. A gente não vai querer vir mais. Porque, hoje eu não vou não. Tudo igual. Eu lembro que uma vez, ai meu Deus, Deus nos guarde. Meu pai, todo dia eu saía umas 3 horas no domingo, pegava o ônibus para poder ir para o ensaio. Numa outra igreja que eu frequentava. E aí meu pai virava para mim e falava assim, eu não sei porque você vai ensaiar todo domingo. Eu falava, por quê? Vocês cantam a mesma música. É tudo igual que vocês cantam. Para que vocês vão mais cedo? Você vai cantar a mesma? Vai cantar a mesma que domingo passado. Não precisa ir mais cedo. Já cantou. Vai cantar de novo. É isso que vai acontecer com a gente. Se a gente não permite que Cristo mude a nossa vida, a gente vai falar, ué, mas eu estou igual ao que eu sempre tive. Está tudo igual. Nada mudou. Eu não vou, estou de boa. Estou cansada. Entendeu? A gente precisa permitir que Cristo mude a nossa vida. Gere coisas em nós. Senão a gente vai cansar. Sério. Vamos continuar, que senão eu vou me perder. A gente leu já Gênesis 27, né? Falamos de Pedro também, no capítulo 14, né? Andou sobre as águas. Amém? Uma outra coisa que eu queria falar com você. Vários pontos que eu anotei aqui. Nós não somos o que nós fazemos. Nós não somos o que nós temos. Nós não somos o que os outros querem que nós sejamos. E nós não somos o que o nosso coração diz que nós somos. Primeiro, por que você não é o que você faz? Porque hoje você pode estar trabalhando numa área, amanhã você pode mudar, trabalhar em outra. E aí se você acredita que você é só aquilo, você vai, ai meu Deus, agora eu não sou mais ninguém, eu perdi meu trabalho. Um médico, por exemplo, hoje ele pode estar trabalhando, mas um dia ele vai aposentar, ele vai parar de ser médico. Ele vai parar de trabalhar. E aí ele vai entrar numa crise de identidade, porque eu não sou mais médico. Eu parei de atuar, eu parei de medicar as pessoas. Quem eu sou agora? Ele vai se ver numa crise, porque ele não faz mais aquilo que ele fazia. Então você não é o que você faz. Amém? Você não é o que você tem, porque tudo que tem aqui nessa terra é passageiro. Você pode ser rico hoje, mas amanhã, se você ficar pobre. E se falir a sua empresa, misericórdia, Deus que te livre e te guarde. Mas nós estamos sujeitos. Então você não é o que você tem. Porque a traça corrói, pode corroer tudo. Tudo passa, né? A gente ouve muito isso, né? Tudo passa. Então, você não é o que você tem. Você não é o que os outros querem que você seja. Porque imagina se você for tentar agradar todos os seus amigos. Principalmente se você tem amigos diferentes. Um amigo... Nossa, essa é pesada. Vamos supor que você tem um amigo que votou no Lula e outro que votou no Bolsonaro. Como que você vai... que enrascada você se meteu.
você vai ter que mentir para os dois a vida inteira. E assim, mentir muito bem, porque para enganar essas duas pessoas. Então você não é o que as pessoas querem que você seja. Amém? E por que você não é o que o seu coração diz que você é? Eu separei um versículo para falar sobre isso. Aqui em Mateus 15, no versículo 19, eu vou ler. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Do nosso coração tem maus desígnios. Nós não somos o que o nosso coração diz que nós somos. Hoje em dia, as pessoas falam muito, né, quando vai falar sobre identidade, não, olha para dentro de si. Olha para o seu coração. Só que no nosso coração tem esses problemas. Tem essas coisas ruins que nos levam a fazer coisas ruins. Nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo, porque se nós formos isso que o nosso coração diz que nós somos, irmãos, lascou tudo. Porque é isso que o nosso coração diz que nós somos. Mas nós não somos. Amém? E quem nós somos? E é interessante, até separei aqui uma história do celular que eu vi, antes da gente entrar em quem nós somos, que é como se um celular olhasse para o outro e falasse assim, quem nós somos? Eles não sabem dizer um para o outro quem eles são. Só quem criou o celular pode dizer quem eles são, pode dizer as peças, para que eles funcionam. Eu adoro entrar no YouTube e ver esses nerds explicando sobre o celular para você usar. Tem esse aplicativo que seu celular faz isso, Você fica, nossa, meu celular faz isso. Coisas que a gente nem sabia que o celular fazia. A gente tem que procurar uma pessoa especialista no celular que explique para a gente porque o celular serve. Mas um celular não sabe virar para o outro e dizer quem eles são, para que ele serve. Só quem os criou. Só quem criou o celular, quem estudou sobre o celular, pode dizer que o celular é para que ele serve. Amém? Então, quem nós somos? E olhando para a palavra identidade, as pessoas olham para a gente e falam assim, não, a gente tem que olhar para dentro da gente e ver, descobrir quem a gente é. Mas a palavra identidade, o começo da palavra é idem. E o que é idem? Igual, não é? Igual a alguma coisa. Então, identidade, essa palavra começa com idem, que quer dizer não é quem você é igual a quem você é. As pessoas não prestam atenção. Às vezes a gente pega outras palavras e a gente até faz esse, né, tipo, café. Entendeu? Café. Tem umas piadas, né, sobre isso. Sobre andar com a fé, entendeu? Mas a palavra identidade, esse idem vem de igual, não de quem. Então a pergunta certa seria, igual a quem nós somos? E quando a gente olha para a nossa geração, as pessoas não querem ser iguais às outras, né? Todo mundo quer ser original, quero ser autêntico, quero ser diferente. Não quero ser igual a todo mundo. Eu não quero ser, eu quero ser diferente, sei lá, quero fazer uma coisa diferente, não quero fazer nada igual a ninguém. A gente vê muito isso hoje em dia. Mas, na verdade, Deus nos diz que nós precisamos ser iguais a Cristo. Não é igual a mim. Não é igual o Rick, a pastora, a Lê e outras pessoas, do Breno, a Mar. Igual a Cristo. Se você olhar para mim, você vai ver que eu tenho vários defeitos. Até mais defeito do que qualidade. Mas Cristo não, Cristo é perfeito. Então nós precisamos ser igual a Cristo. E ser igual a Cristo é a nossa identidade. Em Cristo a gente descobre quem a gente é. Porque a gente precisa ser igual a Cristo. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Cristo não tem defeito. Ele é perfeito. Ele é o nosso modelo. E eu acho que, longe de mim, virar para vocês igual Paulo, seja meu imitador igual eu sou de Cristo. Estou muito longe disso. Mas muito mesmo. Mas nós precisamos ser igual a Cristo. E ser igual a Cristo não na forma de vestir, porque
Jesus viveu numa outra época, numa outra cultura. Jesus se vestia diferente, nós não vamos se vestir igual a Cristo. Mas é nas nossas ações, na nossa maneira de pensar. Nisso, nós precisamos ser igual a Cristo. Eu vi uma história bem interessante de um pastor que eu estava vendo faz um tempo já. Acho que ele estava comigo, ela ouviu também. Ele estava jogando bola com os amigos no acampamento e ele tirou o relógio, colocou no cantinho assim para poder jogar bola. Quando acabou o futebol, chamaram lá e falaram assim, tá na hora da comida. Ele saiu correndo para ir na comida. Ele falou, meu relógio. Voltou lá, cadê o relógio? Não estava mais lá. Ele, gente, vocês viram meu relógio? Alguém viu meu relógio? Aí falaram para ele, tá com a sua esposa. Seu relógio está com a sua esposa. Aí na hora ele falou assim, bom, então agora eu não preciso mais procurar meu relógio, eu preciso procurar a minha esposa. Eu mudei o meu foco, mas no final está no mesmo, porque ele quer achar o relógio. Só que como ele sabe que o relógio está com a esposa, ele precisa achar a esposa. E é assim a nossa identidade. Ela está em Cristo, então a gente precisa procurar a Cristo. Em Cristo vai estar a nossa identidade. Quando nós olhamos para Cristo e nós nos dedicamos em ser igual a Cristo, nós vamos encontrar quem nós somos. Nós vamos ser mais completos. O vazio que tem dentro do nosso coração vai ser completo. Em Cristo. É nele que nós devemos procurar essa identidade. Não no nosso coração. Não nas outras coisas da vida, porque um dia a gente está satisfeito, mas no outro dia a gente não está mais. Quantas vezes eu já falei, nossa, eu amo meu trabalho. Aí passou um dia, nossa, eu odeio meu trabalho, acho que eu preciso procurar outra coisa. Já cansei de fazer o que eu faço. Quero fazer outra coisa. Por que eu não fiz uma faculdade? Agora eu tenho que ficar trabalhando disso. Aí passa um dia, nossa, eu amo meu trabalho. Nossa, eu amo vir para cá. Meu Deus, como eu amo trabalhar aqui. Adoro. Passa um dia de novo, nossa, mas eu odeio meu trabalho. Nada satisfaz a gente. Só Cristo. Por isso nós precisamos buscá-lo e Ele vai nos revelar a nossa identidade. Não tem outro meio, não tem outro jeito. Tudo que completa o nosso coração, tudo que satisfaz a nossa alma, está em Cristo Jesus. Não está em outro lugar. Amém? Amém? Falando disso, queria, se você não quiser abrir, não tem problema, 2 Coríntios 3:14. Que está falando sobre a lei, mas é interessante que Paulo fala algo que declara isso. Se você não quiser ler, não precisa. 2 Coríntios 3:14 e 15. Eu vou ler com vocês, Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aqui Paulo está falando sobre o Antigo Testamento. Falando sobre as leis. Que quando Moisés estava falando, eles estavam com um véu sobre o coração deles. Porque Moisés falava com eles e eles viam Deus provendo tantas coisas ali no Egito. Mas parece que não fazia diferença para eles. Pelo menos para a maioria. Moisés se ausentou um pouco, eles fizeram um bezerro de ouro. Parece que tudo que acontecia, eles vendo os sinais de Deus, não era suficiente para eles. Aquilo não entrava no coração deles. E aí Paulo está falando que é como se um véu tivesse sobre o coração deles. Mas hoje, em Cristo, esse véu é retirado. Cristo retira esse véu. E permite com que a gente se achegue diante de Deus. Permite com que a gente fale, sem ter um mediador, sem ter que alguém que vá lá e ore, e Deus falou isso. Não, a gente pode fazer isso. Porque em Cristo, esse véu é retirado. Só Cristo pode retirar esse véu do nosso coração. Para que a gente se achegue, para que a gente ore e Ele responda. E Ele nos transforme, Ele mude a nossa vida. Continuando.
Vamos lá, voltar para Mateus. Mateus 16, 13. Também achei muito interessante isso. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz quem eu sou? Respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vamos continuar. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro. Vamos parar aqui. Jesus pergunta para os discípulos quem ele era. E os discípulos começam a falar assim: uns falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista. Cada um fala uma coisa. Mas Pedro olha para Jesus e fala: tu és o Cristo. Naquele momento, Pedro estava procurando nele algo para representar quem era Cristo. Para falar, Pedro estava buscando quem era Cristo. E quando ele diz quem é Cristo, Cristo vira para ele e fala quem ele é. Quando ele se empenhou para revelar quem Jesus era, Jesus virou para ele e falou: então tu és Pedro. Jesus revelou a identidade de Pedro quando Pedro buscava saber quem Jesus era. Olha que profundo isso. Quando nós buscamos em Cristo, Ele revela a nossa identidade. Pedro, naquele momento, não estava pensando quem ele era. Eu sou Pedro, eu sou não sei do quê. Não, ele estava pensando, quem é Jesus? E aí Jesus vira para ele que não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Deus que revelou para Pedro. E na mesma hora ele vira e fala: e tu és Pedro. E depois dali, coisas acontecem com Pedro, mas depois quando Pedro volta para Cristo, quando Cristo encontra com ele na praia de novo, faz as perguntas para ele, ele começa a pregar e começa a converter milhões de pessoas, milhares de pessoas. Porque ele teve a identidade dele revelada por Cristo. Nós precisamos buscar em Cristo quem nós somos. Não tem outro jeito da gente saber quem a gente é. Não tem outro jeito da gente saber o que a gente precisa fazer. Só Cristo pode falar para a gente quem a gente é e o que a gente tem que fazer. Como a gente tem que fazer. Por que a gente tem que fazer. Só Cristo pode falar isso para a gente. E para a gente partir para o final, Paulo é muito interessante aqui em Romanos. Atos, Romanos, Coríntios. Passei. Romanos 1:1. Paulo manda essa carta para os romanos e ele começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo está se apresentando. E de acordo com os estudos, quando a gente se apresenta, quando alguém pergunta assim: Maiara, quem que é você? Aí fala: eu sou Maiara. Eu tenho tantos anos, eu sou casada com o Breno. Eu trabalho em tal lugar. A gente começa a se descrever, né? Eu faço isso da vida, mas eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito... E de acordo com os estudos, o primeiro adjetivo que a gente fala sobre a gente é, para nós, um dos mais importantes que a gente acredita que a gente tem. Então, por exemplo, oi, eu sou a Ingrid, sou casada com o Luiz Henrique, sou da igreja Vontade de Deus. Baseado nessa minha resposta, o que eu acho que é mais importante para vocês saberem? Que eu sou casada com o Luiz Henrique. Porque foi o meu primeiro adjetivo, foi a primeira coisa que eu citei para vocês. Então, de acordo com os estudos, esse primeiro adjetivo que a gente fala é a coisa mais importante que a gente acha que as pessoas precisam saber sobre nós. E é interessante aqui que Paulo, ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo. E essa palavra servo no grego é escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. A primeira coisa que Paulo queria que as pessoas soubessem, de mais importante, que ele queria que as pessoas soubessem que ele era escravo de Jesus Cristo.
E é interessante que Paulo, vou até encerrar com algo que ele falou, ele aprendeu com um dos melhores professores que tinha na época dele. Ele tinha cidadania romana, ele tinha passe livre para tudo, para qualquer coisa. Era um homem privilegiado, respeitado pelas pessoas. Mas a primeira coisa que ele fala aqui para os irmãos é que ele era escravo de Jesus Cristo. Não, eu sou estudado, eu fui circuncidado, eu não sei o quê. Não, eu sou escravo de Jesus. Isso tem que ser uma das maiores e melhores qualidades que nós temos. Quando as pessoas perguntam, quem é você? Não, eu sou Ingrid, eu sou serva de Cristo. Sou casada, não tenho filho ainda, mas vou ter um dia, mas não tenho ainda. Moro em tal lugar, tenho tantos irmãos, tenho minha mãe e meu pai. Ser escrava de Cristo precisa ser uma das nossas qualidades. Nós precisamos dedicar a nossa vida nisso. Isso faz parte da nossa identidade. E para a gente encerrar, que eu já estou, meu Deus, atrasada. Abre comigo Filipenses, para a gente ler e acabar. Filipenses 3, vamos ler do 4 ao 11. Ó Paulo aqui. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, todas essas coisas eram lucro. E as pessoas naquela época desejavam ter isso que Paulo tinha. Todas essas qualidades que ele já apresentou aqui para a gente nesse texto. Vamos continuar lendo. Mas, no versículo 7, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tudo que a gente olha na nossa vida e a gente considera como lucro, ou considera como a nossa identidade, se não estiver ligada a Cristo, nós precisamos considerar como perda. Isso não é lucro para nós. Pode ser lucro para o mundo, mas para nós não. Se contentarem em só ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter um bom carro, não é lucro para nós. É bom, é válido. Quero ter? Amém. Quero ter, vocês também têm que ter, em nome de Jesus. Mas isso não é quem nós somos. Isso não dita a nossa vida. Isso não é, nosso coração não deve estar preso a essas coisas. Em ter um bom trabalho, em conhecer o mundo viajando. É válido, é bom. Mas isso não é o que nós somos. Essas coisas não devem ter o centro do nosso coração. Tudo o que nós consideramos como lucro, hoje nós precisamos considerar como perda por amor em Cristo Jesus. Porque se nós queremos ter participação na glória, nós precisamos renunciar a essas coisas. Se Cristo não for o centro do nosso coração, se tem alguma outra coisa no centro do nosso coração, nós precisamos renunciar. Porque senão nós não vamos ter participação na glória.
nós não vamos. Não adianta só vir na igreja. Não adianta, não é suficiente. Só vir e não permitir que Cristo toque o nosso coração, mude a nossa vida. Nós precisamos crer. E quando nós cremos, nós agimos em relação a isso. Não é? Quando você crê que, você acredita que alguma coisa vai dar certo, você prepara todas as coisas porque você está na expectativa de que aquilo vai dar certo. Já está planejando, não, porque se aquilo der certo, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. A gente já prepara todo um negócio só esperando a resposta daquilo. Não, porque se aquilo der certo, nossa, vai ser legal, vai fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Então, por que quando nós não cremos, quando nós cremos em Cristo, nós não fazemos nada? Ah, eu creio. Amém. Amém. Nós precisamos escolher a Cristo todos os dias. Todos os dias, viver uma vida diferente por causa de Cristo. O dia que eu fiquei muito irritada com a imobiliária, em uma das vezes, nem sei dizer qual o dia que foi, porque foram quase todos. Mas teve um que eu fiquei muito brava, que eu falei para as meninas da loja, que se eu pegasse a dona do apartamento, eu ia raspar a cabeça dela. Porque eu estava brava com ela. Eu vou raspar a cabeça dessa mulher. E depois eu fiquei triste comigo, por ter pensado que eu ia raspar a cabeça. Gente, você acha que eu ia raspar a cabeça da mulher? Nem se eu quisesse, eu vou andar com um negocinho de raspar. Mesmo se eu quisesse, acho que eu ia fazer. Mas eu fiquei mal, por me permitir naquele momento, deixar o meu coração mostrar todas essas maldades e eu não consegui me controlar. Eu fiquei mal por naquele momento eu deixei que a carne controlasse a minha vida, não o espírito. Eu fui embora depois pensando, meu Deus, por que eu falei que eu ia raspar o cabelo da mulher? Fiquei triste por ter falado para as pessoas que nem são cristãs. As pessoas iam pensar, nossa, olha a Ingrid, vai na igreja, prega, e falou que vai raspar o cabelo da mulher. E eu percebi que naquela hora, um dos motivos que eu estava triste é porque o meu ego estava ferido. Porque a irmã não conseguiu ser 100% cristã. Olha como nós precisamos estar atentos ao nosso coração. Porque na mesma hora que eu fiquei triste por não ter permitido que o Espírito governasse a minha vida, eu também fiquei tristinha porque o meu ego foi ferido. O que as pessoas iam pensar de mim? Então, é difícil mesmo, é uma luta constante, todos os dias. Nós precisamos avaliar o nosso coração. É como se ele fosse uma bússola, ele que dá sentido para a nossa vida. Ele que vai falando, aqui é o norte, aqui é o sul. Se ele não está, programado do jeito certo, vai levar a gente para qualquer outro rumo. Menos para o rumo certo. Eu estava lendo num livro que eu estou lendo, que chama Você é Aquilo que Ama. E conta uma história de 2 navios que eles bateram. Porque um não é piloto, né? Não vou lembrar o nome. Um dos caras que dirigiu o navio, comandante, acho que é, a bússola dele estava -2 para não sei que lado. 2 só, -2 tanto lá, não sei o nome que eles falam. Estava errada a bússola dele, por pouco. E por causa disso ele bateu no outro navio. Olha que louco. Enquanto o nosso coração não estiver em Cristo, ele vai nos levar para coisas que a gente nem imagina. Só ruína. Nós precisamos buscar em Cristo a nossa identidade. Amém? Vocês me entenderam? Amém? Queria convidar vocês a fechar os olhos, abaixar a cabeça para a gente terminar. Nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite. E o
o Senhor sabe quem nós somos, Pai. O Senhor conhece o estado que nós estamos. Pai, nessa noite eu peço que o Senhor abra o nosso coração. Que nós possamos estar alegres em estar aqui. Que nós possamos ter a alegria da sua salvação nos nossos dias. E que nós possamos ser exemplo para as pessoas. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor em nós. E para isso nós precisamos mergulhar, ó Pai, nas Escrituras. Precisamos mergulhar para conhecer o Senhor. Porque só conhecendo o Senhor nós conhecemos a nós mesmos. Só conhecendo o Senhor que nós descobrimos quem nós somos. Obrigado, Jesus. Obrigada por falar conosco. Obrigada por falar quem nós somos, Pai. Nos ajude, Senhor, a buscar essa identidade no Senhor. Nós queremos ser iguais ao Senhor, Pai. O Senhor é o nosso modelo, Pai. Nos ajude a buscar isso, Deus, todos os dias, Pai.